Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, todos ireis morrer do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a nossa terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. A figueira até caindo acolá. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison, 3º domingo da quaresma, período para a gente se converter, tem indulgência plenária, podemos conseguir várias indulgências plenárias. Cada dia é uma indulgência, mas pode ser todo dia um ato de caridade. Leia aí o documento da indulgência plenária, para não perder tempo. Quem está junto pode, pede perdão no teu coração a Deus, pede muita misericórdia, promete não pecar mais. E se, pede a Deus que te perdoe. E se você que pode comungar, vá atrás da indulgência plenária. O Evangelho de hoje é de Jesus Cristo segundo Lucas 13, 1 a 9. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Vieram trazer alguma notícia para Jesus.
Algumas pessoas vieram trazer notícias a Jesus. Tem gente que acontece qualquer coisa, vem correndo logo falar para o padre, né? Padre, aconteceu isso, padre, aconteceu aquilo. Foram dizer para Jesus também. E o que foi? Pilatos tinha mandado matar alguns galileus, alguns habitantes. Mesmo Pilato, que vai lavar mãos e Jesus vai morrer. Então algumas pessoas trouxeram notícia a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. Lá naquele território de Jesus tinha muita revolução. Eles estavam dominados pelos romanos e eles faziam revolta. Aí Pilatos mandava matar tudinho. Carne nenhuma. E eram pessoas, eram judeus que ofereciam o sacrifício. Pilatos mandou matar e o sangue deles misturou com o sangue do sacrifício que eles ofereciam. Aí vieram contar a Jesus: o Pilatos mandou matar a gente aí. Aí diziam assim: será que eles são mais pecadores do que a gente, os que morreram? Eu gosto de Jesus, que Jesus nunca responde o que a gente quer, ele responde a verdade. E o que a gente não quer ouvir. Aí é que eu mais gosto. Será que eles não são mais pecadores do que nós, que morreu? A gente pensa isso, né? É castigo. Jesus falou assim: vocês estão pensando que esses que morreram eram mais pecadores do que vocês? Quem foi que disse? Vocês acham que eles eram mais pecadores porque morreram desse jeito? Quem foi que disse que era mais pecador do que vocês? Eu digo a vocês que eles não são mais pecadores do que vocês, não. Mas se vocês não se converterem, vai acontecer coisa pior para vocês. Às vezes vinham a Jesus fofocar, né? Querendo, né? Um elogio, quem morreu aí é pecador. E vocês, pode ser mais pecador do que eles. Então Jesus está apelando para a conversão. Se aconteceu uma desgraça, em vez de estar achando que quem morreu é mais pecador ou menos pecador, se converta, meu filho. Fique passeando na hora da homilia, não. Se converta. A melhor coisa que tem é se converter, né? Então é um aviso para a conversão, não para o passeio, nem para achar que os outros são mais pecadores, né? E outros 18 que morreram. Caiu uma torre também, morreram 18. Aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que vocês? Não, quer dizer não. Se vocês não se converterem, vocês vão morrer pior do que eles. Então, quando acontece uma desgraça, ficar preocupado de saber que quem morreu é por causa de castigo, é por causa disso, não significa não. Pode ter santo ali que morreu. Pessoa boa. Mas é um aviso para nós, que ainda estamos por aqui, que eu posso morrer a qualquer momento. Então se converta. Porque se você tem um aviso e você não se converte, acontece coisa pior. Essa é a primeira parte do Evangelho. Até porque a conversão tem tudo a ver com esse período aqui, que eu já falei, né? Às vezes passa nós já estamos na 10ª quaresma aqui na paróquia, 10ª quaresma. Era para estar tudo santo diante, com asa e com um negócio na cabeça, tudo voando aqui de santo, né? Eu não estou vendo nenhuma asa, nem mim, nem aqueles troços que bota na cabeça do santo, né? Porque a gente não quer, ser santo. Já são 10 quaresmas que Deus nos deu. Quantas vai dar ainda? Não sei. Essa foi a primeira parte do Evangelho. Então, se aconteceu uma desgraça aí com alguém, não vai pensar que ele é mais pecador que você, não. Ainda que ele tenha procurado a desgraça, mas se ele se arrependeu, você sabe se ele se arrependeu antes de morrer? Então, o que está falando? Aproveite para você não fazer a mesma coisa, não morrer do jeito que ele morreu e se converta.
E pode ser que ele não tenha feito nada, ser um santo. A gente não sabe julgar ninguém. Conhece o coração de alguém? Alguém aqui conhece o coração dos outros? Então que a gente aproveite a ocasião para se converter. Esse é a primeira mensagem do Evangelho. Tem a segunda mensagem. O Evangelho de Lucas. E Jesus contou esta parábola. Depois que ele falou isso, ele contou uma história. Essa história é outro assunto. Tem gente que quer relacionar com o anterior, não tem relação, é outro assunto que ele colocou. Certo homem tinha uma figueira. Alguém aqui já viu figueira? Aqui tem figueira no morro? Casa da minha avó tinha. Plantada na sua vinha. Tinha uma vinha, a vinha da uva, e tinha uma figueira. Foi até ela procurar figo e não encontrou. Ele era o dono da figueira, da vinha, de tudo, o terreno era dele. Aí ele disse ao vinhateiro, o homem que cuidava da vinha: faz 3 anos que eu venho aqui procurar figo e não tem. Pode cortar essa figueira aí. Ela está inutilizando a terra. Estou perdendo da terra aqui. Eu vou cortar e plantar um pé de pitomba. Se tivesse pitomba lá, né? Não tinha pitomba. Mandou cortar a figueira. Paciente ele, né? Essa é uma pessoa que eu conheço. Eu não esperava nem 1 ano mandar triturar a figueira. Aí o homem que cuidava da terra falou o seguinte: Senhor, deixa a figueira esse ano ainda. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, tu cortarás. Quem é essa figueira? É tu, sou eu. Nossa, o Senhor quer que eu dê fruto. Às vezes ele está impaciente para o fruto sair logo. E a gente fica derrapando igual o carro atolado. Mas tem o vinhateiro. Deixa, Senhor, ainda o tempo. Ele está dando um tempo para nós. O tempo é a vida que nós temos. Figueira somos nós. O tempo é o tempo que nós temos para dar fruto. Se não der fruto, vai ser cortado, irmão. Não está escrito. Chegar nosso Senhor sem fruto nenhum, só coisa ruim, como é que faz? Se a gente fosse se encontrar com o nosso Senhor hoje, o cortar a figueira é se encontrar com Deus. Se fosse me encontrar com Deus hoje, o que é que eu ia apresentar para Ele de fruto bom? Cada um que tem que pensar. Cada um cuida de si, pensa e vê. Se não está dando fruto bom, pois comece a dar fruto bom, está dizendo. Mais 1 ano. Quem sabe nós temos 1 ano de vida ainda. Ninguém sabe quanto tempo tem. Se nosso Senhor chamar amanhã, hoje, a qualquer hora. Santa Teresinha que dizia que quando se encontrasse com Deus ia de mãos vazias. Ali é a humildade dela, né? Ela tinha muito fruto bom, Teresinha. Ofereceu a vida dela toda. Então nós temos que pensar quais são os frutos que nós estamos dando. Primeiro, a primeira parte do Evangelho, se converter. O maior fruto que eu posso dar a Deus é a conversão. Aqui tem uma relação com a primeira parte. O maior fruto que eu posso dar ao nosso Senhor é me converter. Me convertendo eu faço bem, fazer o bem. Não julgar, não estar olhando para os outros. Né? Às vezes a pessoa se ausenta da igreja um período por causa de doença, assim que vem para a igreja, aí a turma fica cortando. Você sabe se ela estava doente ou não? Para que você está falando? Pecado isso aí, falar dos outros. E julgar é pior ainda. Ficou entendida a palavra? Pois vamos viver. Primeira leitura é muito importante. É do livro do Êxodo, é 3, 1 a 8, 13 a 15.
é a revelação de Deus para Moisés. É a leitura mais importante do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, se tivesse um evangelho, era isso. Porque não tem evangelho lá não, o evangelho só tem um novo. Mas se tivesse um livro sobre uma revelação de Deus, é o Êxodo, esse livro aqui. E se tivesse uma leitura sobre o evangelho, a leitura era essa. Porque Deus se manifesta claramente a Moisés e manda tirar o povo do Egito. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés era pastor de ovelha. Davi também. Profeta, e vai entregar a lei para o povo, a lei que Deus mandou ele entregar. O sogro dele era sacerdote Madian. Moisés também era sacerdote da tribo sacerdotal, os levitas. Era muita coisa, Moisés. Um dia ele levou o rebanho do sogro estava pastoreando para pastar no deserto. E lá tudo é deserto. E chegou a uma montanha. O nome dessa montanha, Horebe. Outros chamam de Sinai. Até hoje tem lá. Está lá a montanha. Meio do deserto. Na montanha apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Aí desceu um fogo. Tocou fogo lá. No meio de uma planta, a planta tocou fogo. Aí ele notou aquele negócio. Que arrumação é essa aí? Essa planta nesse instante era planta, agora está pegando fogo. Ele notou que a planta estava em chamas e não se consumia. Era fogo e não se consumia. Aqui é a presença de Deus. É um fogo que não consome. Um fogo que não consome. O mal também tem a presença dele. Uma vez eu fui fazer uma oração de libertação numa casa. Semana passada eu fui em outra casa. Fortaleza está cheio de casa aí com mal dentro da casa. A gente sente. Aí nessa casa tinha um amuleto. Peguei não, mas eu vi que aquilo ali era uma cor do mal. Aí eu mandei o dono da casa, pega aí esse amuleto aí. Bota no chão. Eu joguei álcool e toquei fogo. Se consumiu não. Era um negócio de couro. Era um instante para pegar fogo e se acabar. Não se consumiu. Ficou pegando fogo o dia todinho. Por causa do mal, né? Mas aqui não é o mal não, aqui é o bem. Aqui é Deus que estava tocando fogo naquela planta. Vou me aproximar dessa visão para ver por que a planta não se consome. Aí o Senhor viu que Moisés se aproximou e chamou no meio do fogo. Moisés, Moisés. Ele disse, estou aqui. E Deus disse, se aproxime não. Tira a sandália dos pés. Ele usava sandália, não era tênis. Porque o lugar que tu está pisando é uma terra santa. Disse a mesma coisa para o Josué depois. Aliás, a gente devia entrar na igreja descalço, porque essa terra é santa. Devia subir ao altar descalço. Porque o que acontece aqui no altar é mais importante do que aconteceu aqui na leitura. Mas é importante assim, é o mesmo Deus. Jesus encarnado. Tira a sandália, porque essa terra aqui é a terra santa. Fica descalço. E depois disse, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés descendia da tribo de Levi. Levi era filho de Jacó. Então ele descende de Jacó, que descende de Isaque, que descende de Abraão. Moisés cobriu o rosto naquela hora, porque ele viu que era Deus e tinha medo de olhar para Deus. A Bíblia diz que quem olha para Deus morre. A gente só consegue ver a Deus morto, né? Aqui nessa terra você pode ter uma visão, mas olhar para Deus mesmo, não. Elias também, quando se encontrou com Deus na montanha Horebe, mesma montanha, Elias, ele cobriu o rosto para não ver Deus.
E o Senhor disse: olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. O povo estava escravizado no Egito. Eu disse para tirar o povo do Egito. Ouvi o seu clamor. O povo estava sofrendo, estava gritando, por causa da dureza do faraó, dos opressores. Hoje também tem um bocado de faraó oprimindo o povo. Quando sobe o morro para prometer coisa e não faz nada. Faraó está oprimindo o povo. Tu vai ser castigado, faraó. Hoje está cheio de faraó no Brasil, deixando o povo com fome. Eu conheço o sofrimento do povo, Deus conhece o nosso sofrimento. Eu desci para libertar das mãos dos egípcios e dos opressores de hoje também, e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Para nós é o céu, porque aqui nessa terra nós não vamos encontrar não. Aí Moisés respondeu: e se eu for lá para o faraó? Se eu for para os filhos de Israel e dizer: olha, Deus me apareceu para tirar vocês daqui. Se eles perguntarem qual é o teu nome, o que é que eu vou dizer? E Deus disse. Vocês conhecem grego e hebraico? Ou eu vou falar em grego e hebraico agora. Falou assim, desse jeito que a menina gritou aí: R-E, Asher, R-E, hebraico. Ego, Eimi, Roon, grego. Entenderam? Eu perguntei se entenderam. Assim é sim, assim é não. Entenderam? Pois vão estudar. R-E, Asher, R-E, Ego, Eimi, Roon. Sou aquele que sou. Sou Deus. Isso no grego. No hebraico, eu sou aquele que vou tirar do Egito. E Deus, quando Ele diz uma coisa, Ele faz. É diferente de nós, porque a gente muitas vezes fala, mimimi, blá, 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 e não faz nada. Principalmente político. Esse político deve gostar muito de mim, né? Porque toda missa eu falo dele, né? Eu vou te tirar do Egito, eu vou te tirar da terra da escravidão, tu e esse povo que está contigo. Quando Deus diz, Ele faz. Ele tirou o povo do Egito. Quando chegou, disse para Maria que ela ia engravidar, ela engravidou. Se você tiver um sonho aí, dizendo que é de Deus, e prometer uma coisa e não fizer, não é Deus não. Ou é corração ou é o cão, que gosta de mentir. É. Mas se fizer, e a corra boa, foi Deus. Assim responderás aos filhos de Israel: eu sou aquele que sou. E assim acrescentou: assim responderás: eu sou, me enviou a vós. O Deus de Israel, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre, serei lembrado assim de geração em geração. E é Ele mesmo. Esse Deus hoje se manifesta em Jesus. Jesus é o eu sou, o Deus, o único Deus que existe, maior do que qualquer coisa que existe. Só Ele mesmo, mais ninguém. Aí tem a leitura de Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, quando saíram do Egito. Uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Fogo na noite, nuvem durante o dia. Todos passaram pelo mar, atravessaram o mar. Todos foram batizados por Moisés dentro do mar, sob a nuvem e pelo mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Deus mandou maná no deserto. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Deus mandou água para eles. E Ele diz: esse alimento e essa bebida é Cristo. Muito mais importante que o maná. Muito mais importante do que o rochedo espiritual que os acompanhava. É aquela rocha que os acompanhava, está no Êxodo, está no Antigo Testamento. Uma rocha acompanhava eles, aquela rocha é Cristo.
Essa rocha é Cristo. Tem outro não. Marta, Marta, por que dormes? Então ele está anunciando é Cristo. Jesus Cristo. No final ele fala: não murmureis como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. No final do mundo Deus vai mandar os anjos dele e vão exterminar também. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. E a gente perdendo tempo e passeando na hora da missa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima.